Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Naquela noite a chuva caía impiedosamente sobre Chicago, transformando as ruas em rios cintilantes sob a luz dos postes. James Walker, um veterano do Exército dos Estados Unidos, caminhava lentamente, apoiando-se em sua bengala. Seus 68 anos não haviam embotado seu espírito, mas o cansaço de anos de serviço estava estampado em seu rosto curtido pelo tempo. Cada passo ecoava na calçada, mas ele não queria ir para casa sem antes saborear uma última refeição quente em sua lanchonete favorita, Sunnyside. James era um homem que tinha visto a guerra em primeira mão, que arriscara a vida para proteger seu país e seus concidadãos. No entanto, ele não fazia ideia de que estava prestes a enfrentar uma batalha muito mais sutil e dolorosa. O racismo cotidiano, aquele que atinge o coração sem aviso prévio. Dentro da lanchonete, a luz era aconchegante e o aroma de café e panquecas pairava no ar. Mas atrás do balcão, Tyler Grant, um jovem funcionário com olhar duro e mente fechada, percorria as mesas com uma expressão de desprezo. Seus preconceitos, herdados de uma ignorância que ele jamais questionara, estavam prestes a ser expostos. James empurrou a porta. A campainha tocou suavemente e os poucos clientes presentes olharam para cima, intrigados, mas em silêncio. Ele caminhou em direção ao balcão, com um sorriso educado nos lábios. Alheio ao fato de que aquele simples gesto de querer pedir um café desencadearia uma tempestade de injustiça e raiva reprimida. O jovem Tyler, pouco mais velho que o filho de James, o encarava com olhos frios. O momento pareceu se prolongar, carregado de tensão. 1 minuto se passou, depois 2. O silêncio opressivo foi finalmente quebrado por Tyler. Desculpe, senhor, não posso atendê-lo. Aquelas palavras, simples mas afiadas como uma lâmina, fizeram um arrepio percorrer a espinha de James. Ele sentiu a raiva crescer, mas também sua resiliência. Endireitou-se, o olhar calmo, porém firme. Afinal, ele já havia enfrentado inimigos muito mais perigosos em campos de batalha distantes. O que ele ainda não sabia era que essa recusa desencadearia uma série de eventos que mudariam não só o seu dia, mas também a vida de todos os presentes naquele jantar. Porque às vezes as verdadeiras batalhas não são travadas com armas, mas com coragem, dignidade e a vontade de lutar pelo que é certo. James Walker entrou na lanchonete Sunnyside, o casaco encharcado pela chuva, os sapatos deixando pequenas marcas d'água nos azulejos brilhantes. O aroma aconchegante de café moído na hora e panquecas caramelizadas o recebeu, mas não foi suficiente para aliviar o nó que se formava em seu estômago. Depois de anos servindo ao país, ele esperava uma refeição simples e tranquila. Mas ainda não sabia que aquele dia seria tudo, menos comum. Atrás do balcão estava Tyler Grant, um jovem de cabelos loiros bem penteados e olhos azuis penetrantes. Tyler varria mecanicamente as migalhas da mesa, lançando ocasionalmente um olhar frio para James. O clima imediatamente ficou pesado. James deu um passo à frente, com o queixo ligeiramente erguido, tentando disfarçar o cansaço. Boa noite, disse ele com voz firme, mas educada. Um café preto e talvez um ovo mexido, por favor. Tyler o encarou, seus olhos azuis endurecendo. Um momento de hesitação cruzou seu rosto, mas foi rapidamente substituído por uma expressão gélida. Desculpe, senhor, não posso atendê-lo, disse ele secamente. James ficou paralisado, surpreso. O som daquelas palavras, simples mas humilhantes, ressoou como um trovão na lanchonete. Com licença, repetiu James com a voz calma, mas repleta de incredulidade. Eu não posso te atender, insistiu Tyler, desviando o olhar e evitando de James. James sentiu uma onda de raiva subir, mas respirou fundo. Ele conhecia o valor do controle, a disciplina conquistada no campo de batalha. Inclinou-se ligeiramente em direção ao balcão, sua voz ainda calma, porém mais firme. Sou veterano. Servi a este país. Qual é exatamente o motivo de me negarem o serviço militar? Tyler gaguejou, incapaz de formular uma resposta. O silêncio na lanchonete tornou-se quase opressivo. Os clientes presentes observavam a cena, alguns desviando o olhar, outros cochichando entre si. De repente, uma voz feminina quebrou a tensão. Isto é inaceitável, exclamou Sarah Mitchell, uma empresária sentada junto à janela. Ela levantou-se, com os olhos fascando de raiva. Vocês têm noção de que este homem arriscou a vida pelo seu país? Tyler recuou um pouco, constrangido, enquanto outros clientes começavam a murmurar, ocasionalmente sacando seus celulares para filmar a cena. James percebeu que o momento havia ultrapassado a barreira de um simples confronto. Tornará-se uma questão de dignidade, e ele não podia se dar ao luxo de recuar.
Uma jovem garçonete, Lisa Hernandes, aproximou-se de James hesitante, mas compassiva. Sinto muito pelo que ele fez com você, murmurou ela. Se quiser, posso ligar para o proprietário. James assentiu com a cabeça. Ele sabia que essa batalha não seria vencida pela raiva, mas pela justiça. Muito bem, disse ele, vou ligar para alguém para resolver isso. Tyler empalideceu e recuou um pouco mais, percebendo que a situação estava saindo completamente do seu controle. A lanchonete, geralmente aconchegante e tranquila, havia se tornado o cenário de um confronto silencioso, porém intenso. E para James, aquilo era apenas o começo de uma longa provação. O restaurante Sunnyside estava agora silencioso, exceto pelos murmúrios dos clientes e o tilintar de xícaras e talheres. Cada olhar parecia pesar sobre James Walker como um fardo adicional, mas ele permaneceu ereto, o rosto calmo, respirando devagar para conter a raiva que fervilhava dentro dele. Tyler Grant, por sua vez, estava atrás do balcão, com o rosto vermelho e as mãos trêmulas. A injustiça que acabará de cometer começava a afetá-lo. A tensão em seus ombros denunciava seu nervosismo. Isto é inaceitável, repetiu Sarah Mitchell, levantando-se de um salto da mesa junto à janela. Aproximou-se do balcão, os seus saltos a baterem no azulejo. Tem noção de que este homem arriscou a vida pelo seu país? As palavras atingiram Tyler como um chicote. Seus olhos azuis se arregalaram em incerteza. Ele abriu a boca procurando uma desculpa, mas nenhum som saiu. Eu não sabia, murmurou ele com as bochechas em chamas. Você não sabia, exclamou Sarah com a voz trêmula de raiva. Você deve atender todos os clientes com respeito, independentemente da cor da pele deles. Naquele momento, Lisa Hernandes, a garçonete atenciosa, aproximou-se gentilmente de James. Senhor Walker, disse ela baixando a voz, posso ligar para o proprietário para resolver isso. Ele não tolera esse tipo de comportamento. James assentiu com gratidão. Seu rosto permaneceu impassível, mas por dentro, uma tempestade de emoções o consumia. Raiva, humilhação, mas também determinação. Ele sabia que ceder à violência ou aos insultos só alimentaria a injustiça. Vamos fazer isso com calma, murmurou ele para Lisa, num tom firme, mas sereno. Já é hora de alguém intervir. Enquanto isso, os clientes murmuravam, alguns sacando seus celulares para filmar a cena. A atmosfera estava tensa, e James sentia que cada olhar dirigido a ele carregava uma mistura de medo, curiosidade e condenação do comportamento de Tyler. Poucos minutos depois, chegou o dono da lanchonete, Richard Thompson. Um homem imponente na casa dos 50, com cabelos grisalhos e um semblante sério. Ele avaliou imediatamente a situação. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele com voz firme. Lisa explicou calmamente a recusa de Tyler em prestar o serviço. Richard encarou o jovem, cujo nervosismo agora era evidente. Tyler Grant, disse Richard bruscamente, você está demitido imediatamente. Esse tipo de comportamento não tem lugar aqui. Tyler baixou a cabeça, incapaz de protestar. A humilhação que infligira a James agora se voltava contra ele. A lanchonete que fora palco de sua arrogância, estava se tornando o reflexo de seu erro. James, embora aliviado, ainda sentia a amargura da injustiça. Ele sabia que essa vitória era pequena em comparação com a luta maior contra o racismo sistêmico, mas também se sentia fortalecido, pronto para defender sua própria dignidade e a dos outros. Obrigado, disse ele suavemente a Richard e Lisa. É mais do que apenas um café que vocês estão me oferecendo. É respeito, e isso é o que importa. Quando James finalmente se sentou à mesa, os murmúrios dos outros clientes se transformaram em discussões animadas sobre injustiça e coragem. E naquele exato momento ele soube que aquele dia que começara com chuva e humilhação, marcaria o início de uma lição que muitos não esqueceriam. Poucos minutos depois, a lanchonete Sunnyside estava envolta em uma calma tensa. James Walker estava sentado a uma mesa perto da janela, com as mãos apoiadas na superfície fria, os olhos fixos na chuva que escorria pelo vidro. Apesar da situação difícil, sua mente permanecia lúcida. Ele não estava ali para buscar vingança através da raiva, mas para garantir que a justiça fosse feita. Lisa Hernandes, a jovem e atenciosa garçonete, aproximou-se com uma bandeja de café e um croissant. Aqui está algo para o senhor, disse ela gentilmente. O senhor deveria comer alguma coisa, Sr. Walker. O senhor precisa disso depois desse confronto. James deu-lhe um leve sorriso. Obrigada, Lisa. Mas não se trata apenas de mim. Trata-se de todos que sofrem injustiças como essa todos os dias. Enquanto isso, Tyler Grant estava parado perto da porta, o rosto pálido, observando James com uma mistura de vergonha e medo. Ele sabia que sua carreira tinha acabado em um instante.
Richard Thompson, o dono, já o havia repreendido e demitido na hora. Eu não entendo. Tyler murmurou quase para si mesmo. Eu só estava seguindo meus instintos. Seus sentimentos não lhe dão o direito de humilhar alguém por causa da cor da pele, interrompeu Richard com firmeza. Você terá que responder por isso e refletir sobre suas ações. James sentiu que era a hora de falar, mas não de gritar. Ele se levantou e se aproximou de Tyler calmamente, sem raiva nos olhos. Eu não sou seu inimigo, rapaz, disse James com uma voz suave, porém firme. Você cometeu um erro grave, mas ainda tem uma chance de mudar. Entenda que o que você fez poderia ter magoado alguém mais do que você imagina. Tyler desviou o olhar, incapaz de encarar o veterano. Eu sinto muito, murmurou ele. Eu não queria. Pedir desculpas é um começo, mas é preciso agir, continuou James. Aprenda a respeitar os outros. É a única maneira de consertar o que você quebrou. Sarah Mitchell, que testemunhou a cena, acenou com a cabeça em sinal de aprovação. Ele tem razão, Tyler. Respeitar os outros é mais importante do que qualquer preconceito ou medo. Richard então interveio. Tyler, antes mesmo de pensar em voltar a trabalhar, você precisa fazer um treinamento sobre diversidade e inclusão. E precisa entender que ninguém merece ser humilhado por causa da cor da sua pele. Tyler permaneceu em silêncio, consciente de que sua vida havia mudado em uma fração de segundo. A lanchonete que fora palco de sua arrogância, agora era um lugar de aprendizado e autoconhecimento. James voltou para sua mesa, tomou um gole de café e olhou para os clientes ao redor. Muitos murmuravam entre si, discutindo o que acabavam de presenciar. Ele percebeu que às vezes a verdadeira vitória não reside no confronto direto, mas em como alguém faz sua voz ser ouvida e inspira mudanças. Enquanto a chuva continuava a cair lá fora, James pensou que aquele momento ficaria gravado em sua memória e na memória de todos os presentes. Uma batalha havia sido vencida não pela força, mas pela dignidade, paciência e justiça silenciosa. Poucos dias após o incidente, o restaurante Sunnyside já não era o mesmo. A notícia do ocorrido espalhou-se rapidamente pelas redes sociais. Um vídeo gravado por alguns clientes mostrou Tyler Grant recusando-se a servir James Walker, o que gerou indignação, debate e enorme apoio ao veterano. Apesar da relutância inicial em buscar atenção pública, James concordou em conceder uma entrevista para transmitir uma mensagem que ia além de sua própria experiência. Não se trata apenas de mim, explicou ele para a câmera. Trata-se de respeitar todas as pessoas, independentemente da cor da pele, idade ou origem. Todos merecem dignidade e igualdade. Richard Thompson, o proprietário, também fez uma declaração pública. O Sunnyside agora será um espaço onde todos os clientes serão tratados com respeito. Nenhum funcionário poderá agir de outra forma, e aqueles que infringirem essa regra serão imediatamente disciplinados. Tyler Grant, por sua vez, teve que concluir um treinamento obrigatório sobre diversidade e inclusão antes mesmo de poder considerar um emprego semelhante. A humilhação que infligiu a James não seria esquecida, mas tornou-se um lembrete contundente das consequências de seus atos. Na lanchonete, Liz Hernandes continuou a atender os clientes com um sorriso genuíno, e cada gesto de respeito para com James e os outros clientes demonstrava que a mudança era possível. James, sentado à sua mesa de sempre, observava a chuva cair sobre Chicago. Sentia uma mistura de alívio, tristeza e orgulho. Alívio porque a justiça havia sido feita, tristeza porque essa injustiça ainda existia no mundo, e orgulho por ter enfrentado a humilhação com dignidade. Ao terminar seu café, ele murmurou para si mesmo: a verdadeira força não reside no confronto, mas em como nos levantamos e inspiramos mudanças ao nosso redor. Naquele dia, James Walker compreendeu que cada ato de coragem, mesmo que silencioso, poderia transformar a vida de outras pessoas. Sua experiência no Sunnyside não foi simplesmente uma história de racismo ou humilhação. Foi uma lição sobre o poder da dignidade, do respeito e da justiça. E para Tyler essa lição, embora dura, seria um lembrete permanente de que escolher a ignorância e o preconceito nunca leva a nada de bom. O jantar voltou à normalidade, mas a lembrança desse incidente permaneceu gravada, não como um momento de vergonha, mas como uma vitória moral e humana.